quanto o Senhor tens feito pelas nossas vidas. Eu creio e tenho a certeza de que o Senhor recebeu a nossa adoração e o nosso louvor. Mas agora é o momento de nós meditarmos na tua gloriosa palavra, e estará aqui o teu servo Joazino, Senhor, pregando a tua gloriosa palavra, e estou certo de que ela será enviada com poder e com autoridade, e as coisas que ainda não aconteceram hão de acontecer, em nome de Jesus. Assim oramos, certos de que o Senhor nos ouve, agradecemos, amém. A igreja permanece em pé. Presbítero Joazino pregando a palavra do Senhor. Muito bem, Pai do Senhor para todos. Aproveitando que você está em pé, Neemias 1 e 4. Neemias 1 e 4. Que diz assim: a palavra de nosso Deus. Quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém. Obrigado, pode se sentar. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus. Ontem nós esteve no monte ali, nós estávamos num grupo, acho que 4, mas passou rapidinho, nós oramos uma hora e alguns minutos. Foi gostoso, hein? Foi benção. Onde nós foi? A benção. Hoje é domingo isso. Nós esteve ali, foi uma bênção de Deus, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um assunto, eu estava raciocinando bem antes aqui, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, mas agorinha aqui, na hora que eu falei, Jesus, se eu tiver oportunidade eu falo, mas não foi concedido, deixa outra hora Deus nos dá outra oportunidade. Mas meus irmãos, quem era Neemias? Neemias eu acho que viveu no ano aproximadamente, né? 446 antes de Jesus vir ao mundo. E Neemias, ele era um moço na qual ele não nasceu em Israel. Ele não nasceu de Israel. Ele nasceu na Babilônia. Ele era judaico. Ele era israelita, Neemias. E a história, a Bíblia conta, a história conta que ele nasceu em Israel. E eu falo com propriedade, por causa que Esdra e Salatiel e Zorobabel e outros que Deus enviaram, aliás, ordenou que ele voltasse e reconstruísse a casa do Senhor. Ele tinha passado já 90 anos. E a expressão da Bíblia que dá a entender, no capítulo 1 do livro de Neemias, que Neemias era moço, quando Deus colocou esse propósito no coração dele. E Neemias, sendo ele moço, olha só para nós raciocinar e para nosso elevo espiritual. Sendo Neemias moço, ele viveu na Babilônia. Nos dias em que ele viveu, não se sabe quantos jovens ou quantos irmãos eram crentes nos dias naquele império na qual eles viviam. O que aconteceu e por que ele foi parar nesse império? Aliás, ele nasceu e a nação de Israel foi parar nesse império da Babilônia. É claro, pois todo mundo sabe que diz a palavra do Senhor que Israel, houve uns períodos de tempo que Israel, quando estava na pior, por isso que eu sempre falo, e eu tenho comigo um raciocínio, que as coisas boas, ela afasta, não é só as coisas ruins que arrancam o indivíduo de Deus. As coisas boas nós temos que ter cuidado, que ela arranca e arranca tão facinho, que quando pesquisamos, né, irmão, nós já estamos longe de Jesus há muitos anos, longe de Jesus. E os irmãos que antecederam a vida de Neemias, eles afastaram de Jesus e esqueceram do Senhor de Deus, exatamente por causa das coisas boas. Se você for ler a história de Israel, você vai ver que a partir de Josué para frente ali, você vê que era guerra, eles viviam em guerra, e era guerra constante. Era vida de guerra, era vida de jejum, de oração, e vencendo o rei, enfrentando o rei, matando o rei. Era guerra em riba de guerra. Era. A vida de Davi foi 40 anos, houve um período de monarquia, que é chamado monarquia, aliás 120 anos em Israel, que é chamado de monarquia, na qual esses 120 anos, reinou 3 reis, foi Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou 40 anos. Esses indivíduos, eles reinaram na sua totalidade em Israel. Foi um dos períodos melhores em que Israel teve na face da existência. Olha, o homem que mais conquistou através da vida dele, do temor do Senhor, das suas dificuldades, dos seus fracassos em Israel, prosperidade e a vitória dos seus inimigos, foi Davi.
Então era vida de guerra, irmão. Era guerra travada. Guerra travada. Você pode ler a história da Bíblia, que você vai ver que era guerra travada, constante. Eles viviam em guerra espiritual. Mas houve uns períodos lá na frente, que depois do reino dividido, no capítulo 11, versículo 26, 27, 28 e para frente do livro de 1 Reis, as coisas mudou em Israel. Estava bom. O povo começou a esquecer, muitos deles começaram a esquecer de Deus. Começou a esquecer, Jesus, o negócio está bom, e nós temos que ter cuidado. Porque muito ser humano esquece do Senhor. Nós começamos a levar uma vida, irmão, uma expressão assim é a Bíblia. Nós começamos a levar uma vida achando que, porque Deus nos abençoou, Deus nos deu, Deus nos prosperou, então as coisas estão tudo bem para nós. E beleza, Jesus é sentar da glória, comer e beber e esperar o céu. E você sabia que o tema de Jesus não é isso? O tema de Deus, irmão, é quanto mais nós estamos próximos em guerra, mais nós se preocupar com as coisas dele. Mais nós se preocupar para que ele atrai pessoas aos pés dele, as pessoas vêm conhecer ele, aceite ele como o único suficiente Salvador. Chega o momento que a nossa geração desce a sepultura, vai embora, mas os nossos descendentes continuam aí, dando a continuidade, porque Deus não morre, Deus não cansa, Deus não entristece, e nem muito menos fica velho. Ele continua sendo Deus. Agora minha geração e eu, não dou daqui 30 anos, 40 anos, foi tudo embora. Mas ele continua sendo Deus. 30, 40 anos no máximo, aí 50 anos, foi tudo embora. Tchau, vai embora, João. E foi tudo embora. Mas ele continua sendo Deus. E Israel não é que não entendia isso? Esqueceu. E era próspero, irmão. Oxe, Deus olhou assim para ele e falou assim: olha, eu tenho uma promessa com vocês. Vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. Mas Jesus é. Lá tem gigante, tem. Venceram o gigante, Deus fez eles vencer. Prosperaram, abençoado de todo lado, era bênção, irmão. Você sabia que segundo a geografia, os raciocinadores, só para você, se quiser, você raciocina depois. Procura um livro chamado de Abraão de Almeida, é um historiador, ele conta esse assunto. Israel é um povo sofrido, é a realidade. É que as nações não admitem, mas o país mais rico do mundo é Israel. Não existe outro país mais soberano e rico do mundo igual a Israel. E a riqueza dele está exatamente, sabe onde? Em um lugar chamado Mar Morto. E não é que Deus prometeu a Abraão que ia fazer isso? Deus prometeu e deu para a nação de Israel. É a nação mais poderosa. Só que eu nunca esqueço, irmão, quanto mais Deus me põe em riqueza e de prosperidade, eu não posso esquecer dele. E honrar ele. Fazer com que, irmão, e lutar diante dele, para que quem está ao meu lado, os meus descendentes, os meus próximos, venha até os pés dele, se humilhe diante dele e reconheça que ele é Deus. Eu não posso esquecer disso, porque se eu esquecer disso, ele dá uma olhada para mim e diga: João, você está soberbo, cabra, vou acertar contigo, não vai demorar. Sabe o que aconteceu com Israel? Foi isso que Deus fez. Esqueceram de Deus, irmão. Infelizmente nossos antecedentes esqueceram do Senhor, o Criador. Deus enviou reis poderosos como Josias, homem que disse que Deus levantou ele 300 anos antes dele existir. Deus chamou ele, profetizou através de um profeta para um homem chamado Jeroboão. Isso está no capítulo 14, 13 a 14 do livro de 1 Reis. Jeroboão, um homem que Deus prosperou, tirou lá do lixo, era um miserável, não tinha nada, irmão, miserável. Pode ler 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 do livro de 1 Reis. Capítulo 11, esses versículos. Era um jogado. Mas o camarada levantou, Deus exaltou ele, mais homem. Que é isso? Primeira coisa que ele fez, colocou 2 bezerros de ouro dentro da casa de Deus. E olhou para o povo e diz: Deus, esse aqui, aliás, olhou para o povo e falou: povo, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Nunca esquece, João, de uma coisa: as coisas boas afastam a minha vida e a tua vida da presença de Deus. Mas não esquece de adorar e agradecer a Ele e se humilhar diante dEle. Viu, João? Estou pregando para mim. A Bíblia diz que sabe o que aconteceu? Deus um dia enviou um indivíduo no capítulo 14 de 1 Reis, se eu não estou enganado foi 14, e o indivíduo olhou assim para ele: altar, altar, assim diz o Senhor: nascerá um moço da descendência de Davi, cujo nome chamará Josias, e ele vai sacrificar esse sacerdote aí que está oferecendo o sacrifício nesse altar. E esse é o sinal: o altar vai fender e a cinza vai se derramar. Quando ele acabou de falar isso, o rei falou: prende esse indivíduo. Quando o rei falou: prende esse indivíduo, diz a Bíblia que a mão dele se tornou assim. Aí diz que ele falou: roga, olha, irmão, roga o teu Deus para ter misericórdia de mim e tornar minha mão de volta. Diz a Bíblia que ele rogou,
diz que Deus devolveu de volta a mão dele. Mas só que o indivíduo não esqueceu, irmão, que a riqueza e a prosperidade, infelizmente, levou ele a um orgulho e desprezou o Senhor Todo-Poderoso. Foi um dos grandes reis, de tal forma que você pode ler, Deus dá testemunho. A Bíblia diz que os reis que passou depois dele, diz que Deus falava assim: pois o teu pecado foi semelhante ao outro. Deus até falava, foi igual o pecado de Jeroboão. E o pecado de Jeroboão foi afastar o povo de Deus, colocar a idolatria dentro do templo do Senhor e dizer para o povo que era o Deus de Israel e que era o Deus que eles haviam e tinha que adorar. Deus levantou profeta valente, homens que chegavam e fincavam o dedo na cara dos reis dos dias. E diz a Bíblia Sagrada que os reis não estavam nem aí, irmão. Teve um deles, se eu não estou enganado, foi Joaquim, que o profeta Jeremias foi e profetizou, mandou Baruque escrever, Baruque escreveu e enviou lá para ele a profecia. Diz que o estúdio dele, todo mundo temeu. Todo mundo temeu. Mas diz que quando chegou até ele, sabe o que ele fez com a palavra? Naquele tempo era a Bíblia, o rolo que o profeta tinha escrevido. Vai cá, fazendo uma ilustração, igual o pastor Eliab está aí. Ele tinha um braseiro do lado direito dele. Diz que ele pegou, me dá cá isso aqui. Meu mordomo, me dá o canivete. Pegou o canivete, fincou o canivete, cortou e tacou fogo e queimou. Foi. Diz que Deus enviou o profeta de novo e profetizou pior. Agora Deus diz, tu vai ser preso, vai para a Babilônia, tu vai ser morto da Babilônia. Opa, passou não muito tempo e ele partiu, e foi mesmo. Esse foi o fracasso da causa de Israel. Nunca esqueça, estou rodeando tudo por uma palavra simples: as coisas boas afastam o homem de Deus. Nós temos que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que se humilhar. Não é só as coisas ruins que afastam uma pessoa da presença de Deus. As coisas boas afastam o homem da presença de Deus. Infelizmente, 722, se eu não estou enganado, antes de Jesus vir ao mundo, foi levado o reino do sul, que era o reino de Jeroboão, com as 10 tribos. Passado mais alguns anos, foi a descendência de Judá, foi levado preso para a Babilônia e foi cativo também. E lá Deus profetizou através de Jeremias. Deus diz, assim diz eu, soberano grande, não há outro como eu mesmo. Deus falou, vocês vão ser presos e vão ser levados para a Babilônia, mas depois de 70 anos, como eu sou Deus e fiel, vou trazer vocês de volta. Vocês saberem que eu sou Deus, irmão, em si minha. Pode ler Jeremias para você ver, 25, e se eu não estou enganado, os últimos capítulos de 1 Crônica. Diz a Bíblia que diz que lá eles cantaram salmo. Diz que eles cantavam, irmão, porque as coisas boas afastam eu de Deus. Só que quando eu estou na pior, eu vou chegar lá diante de Deus. Deus, por que isso? Por que aconteceu isso? Aí diz que ele estava lá, Senhor, quando nós estávamos em Israel, nós tocávamos os nossos lírios, as nossas harpas. Agora nós estamos aqui na Babilônia, Senhor. Nós vamos cantar como? Sendo que nossos adversários estão aqui e nos humilhando. Deus olhar lá do céu, eu digo, Jesus, para o Senhor, me ajude, Jesus, um lixo, um pecador. Mas eu digo, Deus olhava assim e falava, tua oportunidade tu teve. Tu nunca entendeu que as coisas boas arrancam o homem da minha presença. Prosperei tanto tu, mas agora tu esqueceste. E não é, irmão, que eles ficaram cativos 70 anos, humilhados, de dia e de noite na Babilônia. E eles presenciaram, Deus permitir, irmão, coisa extraordinária, coisa santa. O rei da Babilônia, Deus disse, e Deus ainda falou bem assim, meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, subirá e prenderá vocês. Sabe o que aconteceu? Ele chegou dentro da casa de Deus e humilhou os israelitas, irmão. Arrancou todas as coisas sagradas que tinha, os ouro, os altares de incenso que eles tinham, levou tudo preso, as colheres, os tachos, as bacias de bronze que eles lavavam a sua vida, levou tudo para a Babilônia. Sabe por que é isso, Joá? Porque eles esqueceram que as coisas boas arrancam de Deus. E tem outra, eles deixaram o orgulho afundar no coração deles, e eles acharam que eles eram muito grandes. Deus disse, vocês são grandes? Grande é eu. Aconteceu isso. Muito bem. Passados 70 anos, aí diz a Bíblia, ainda tem outra, Deus usou esse homem, e Deus falou, quando cumpriu 70 anos, eu levanto o meu, Ciro, rei da Pérsia. Deus chamou Ciro, se eu não estou enganado, foi 100 e alguns anos antes dele existir, Deus chamou esse homem. Você acredita nisso? O Josias, rei de Judá, Deus chamou ele 300 anos antes dele existir, Deus chamou pelo nome. Ciro, rei da Pérsia, Deus chamou meu ungido,
uns 100 e poucos anos, eu esqueci se foi 130 e alguns anos, foi por aí, Deus chamou ele, antes dele existir, Deus chamou. Deus falou, meu ungido, ele vai levantar e vai executar o que eu quero. Irmão, grava uma coisa, vamos clamar diante de Deus, é hora de nós levantar. Porque Deus, ele é muito sério e muito guerreiro e batalhador e fiel. Está na hora de nós levantar. Está na hora de nós lutar, irmão. Nós chegar diante de Deus com pó e cinza, gritar, clamar Ele, falar, Deus, tudo que o Senhor tem é as almas. É alguém para salvar, é meu vizinho, é meu povo, meu primo, meu tio, minha tia, minha sobrinha. É quem está ao meu lado, porque Deus tem pressa. Grava essa palavra, Deus tem pressa de salvação. Deus se apressa. Diz a Bíblia Sagrada, sabe o que aconteceu? Foram levados, cumpridos 70 anos, os judeus estavam lá na Babilônia, jogados, derrotados, moídos, destruídos. Sabe o que aconteceu? Diz que Ciro entra em cena. Resumindo, a história conta, que sabe como que entrou em cena, Ciro? Diz que ele nasceu, e antes dele nascer, diz que o avô dele era um imperador e poderoso. Isso você só encontra em história, mas é realidade, é a história da vida dele. Diz que o avô dele ficou embirrado com o sonho que ele teve. Diz que ele teve um sonho em que via nas costas da neta dele uma árvore nascer, e essa árvore crescia e progredia e prosperava e subia. Diz que ele falou, vou matar, porque esses indivíduos, eles criam muito, apesar de eles não temer a Deus, mas eles acreditavam em alguma coisa. Diz a Bíblia, sabe o que aconteceu? Nasce Ciro em cena. Lá na frente, Deus inspira o coração de Ciro. Ciro olha para o povo e diga, gente, quem é de vocês, levanta, seja o Deus de Israel com vocês, levanta e vai subir e construir a casa que Deus falou que ia construir. Deus falou que ia me usar para me levantar, e vocês iam fazer, então levanta, meu povo, e vai fazer minha casa. Foi. Deus levantou um pecador. Deus levantou um imperador, irmão, que não temia ele. Ciro não temia Deus, mas Deus levantou. Irmão, nós precisamos de buscar a presença de Deus essa última hora. Nós precisamos de acordar, de crer, de clamar diante de Deus essa última hora. Somos sim pecador, quem é perfeito aqui ergue o dedo, eu mesmo não ergo. Mas só que nós temos que se humilhar diante de Deus. É hora de nós se humilhar, porque, irmão, Jesus está próximo a arrebatar a sua igreja. O fim da dispensação chamado graça está no fim, e Deus se apressa a ganhar uma alma. Milhões e milhões de pessoas neste momento estão entrando para o lago de fogo, para o abismo, para o inferno. E Deus espera, irmão, ouvir uma oração minha a respeito de alguém, de fulano, de Bertano ou de Cicrano. Nós precisamos de buscar esta última hora, porque Deus se apressa da face da terra. Não é brincadeira. Deus me deu essa palavra profética no meu coração, a nossa alma. Deus se apressa. E você sabe quem é as ferramentas que Deus tem? É eu e tu. Deus não tem outra ferramenta. Deus não tem, filha. Deus não tem outra ferramenta. Diz que os anjos quiseram vir. Eles queriam vir pregar, queriam fazer, queriam orar, queriam jejuar, queriam buscar. Deus disse não. O indivíduo partiu para a eternidade. Jesus contou uma parábola, chegou lá e falou, Jesus, ô pai Abraão, pois não, estou te ouvindo. Pelo amor de Deus, manda alguém ir lá pregar para os meus. Jesus disse não. Pai Abraão falou não, Deus falou não. Lá tem meus profetas, lá tem minha palavra, tem meu povo, eles ouvem. Irmão, o tempo de pregar, de ganhar, de orar, de jejuar, um jejum que você oferece por alguém, irmão, é válido e Deus ouve. E é uma explosão dos quitos dos infernos tão grande que eu e tu não imagina, mas é. Deus está esperando de mim, de tu. Deus está esperando a reação minha, irmão, de tua. Esta última hora, irmão, Deus está esperando, porque Ele volta a arrebatar a sua igreja a qualquer momento. E nós precisamos de lutar esta última hora, porque Ele se apressa, irmão, na face da terra. Ele se apressa. Acha, 3 minutos. Acha. Diz a Bíblia Sagrada que sabe o que aconteceu? Vou entrar agora. Lembra de Neemias? Eu li dele. Lembra de Neemias? Então, está lá um jogado para as traças há muito tempo, passou vários indivíduos, Deus levantou na Babilônia. Muitos ninguém nem veio falar. Muitos indivíduos que passou na Babilônia, ninguém sabe quem foi, por onde passou, quem deixou de passar. Conhece algum deles, algum grupinho ali conhece, mas a maioria não conhece. E esse Neemias nasceu lá na Babilônia, eu falo com toda a propriedade. Ele nasceu lá. Mas só que algo de Deus, ele conservou dentro do coração dele. E eu não sei, irmão, como, não cheguei a conhecer a história. Só que esse indivíduo, ele foi até ser copeiro desse rei no qual ele fazia parte do império. Ele foi copeiro desse homem. Não sei se as oportunidades que Neemias teve, eu não sei não, isso eu falo com propriedade, claro, ele aproveitou.
Ele aproveitou. E eu entendo, dentro do meu raciocínio simples, que todas as oportunidades dele, ele levou tudo cativo aos pés de Jesus. Eu entendo isso. Porque para conquistar e chegar onde ele chegou, tem que ter levado. Porque se o indivíduo, se você não chegar, se você não levar e eu não levar cativo, irmão, toda a minha vida, toda a minha oportunidade aos pés de Jesus, daqui a pouco eu sou mais um indivíduo cansado, desanimado, vencido, fracassado. Qualquer probleminha que acontece, alguma dificuldade que acontece comigo ou que eu crio, eu digo, sabe uma coisa, Jesus? Já estou de moi, estou parado, Jesus. Temos que levar cativo aos pés dele. E eu não tenho dúvida que Neemias levou. Eu não tenho dúvida que Neemias levou. Sabe por quê? Está vendo o império do rei, do imperador dos dias. E diz a Bíblia, mas volta lá. Irmão, eu não tenho dúvida, não sei como esse indivíduo chegou. Só sei dizer para você que na Babilônia, entende? Era um império no qual não falava a língua nativa do judeu. Porque era um país lá que Deus levantou diferente, era um povo gentil. Sabe o que aconteceu na Babilônia? Deixa clara a Bíblia e a história. Esse moço entra em cena um tempo depois. Mas o que aconteceu antes? Eu não tenho dúvida, irmão, que tinha homens conceituados, moços que faziam aí 2, 3, digamos, podia não ter, mas faziam os melhores cursos que exigia nos dias, homens e mulheres. Eu não tenho dúvida que fazia, para servir o império, para servir o rei, para servir o homem dos dias. E sobre a mão potente e soberana de Deus, Neemias vai a copeiro. E eu penso, e tu pensa que copeiro era qualquer um? Sabe o que era um copeiro nos dias de Neemias, nesse império? Copeiro era um indivíduo que, está aqui o imperador, porque o imperador era uma guerra, era um conflito destrutivo no país. Você sabe o que significa isso? Eu vou raciocinar, vem na minha mente agora. Quando eu e você não ore, não jejum pelos nosso país vive miséria. Eu vejo muitos crentes metendo a boca na cidade, no prefeito, na vereadora, no presidente, na presidenta, no governador e na governadora, e pouco que ora e que jejuma. Sabia disso? Eu vejo muita pessoa fazendo isso. Nós precisamos de orar e buscar Deus pelas nossas autoridades e parar de falar abobrinha. Sabe o que acontecia com o rei? Era todos os momentos em guerra, morre, mas não morre. E eles criaram, sob a inteligência lá deles e a permissão de Deus, um copeiro era um indivíduo que o rei estava sentado no seu trono. Na hora que ele ia beber um gole de vinho ou alguma bebida, primeiramente esse moço pegava o copo ou a bebida na frente do imperador e bebia. Se ele não morresse, depois o rei banqueteava. Grava uma coisa, um copeiro não era qualquer um. Era pessoa de extrema confiança, responsabilidade, temor e caráter. Não era qualquer pessoa. Deus pegou esse indivíduo e levou ele a copeiro desse império. Não era qualquer um, não era o Joá, não era qualquer um não. Tinha que ser pessoa de caráter, pessoa de irrepreensível, pessoa que temia, pessoa que guardava segredo, pessoa de respeito, de confiança. E Deus pega esse indivíduo e coloca lá. Mas eu admiro uma coisa, que esse indivíduo, esse moço, nosso irmão por nome Neemias, nunca subiu o coração dele, irmão, o trono. Nunca subiu o coração dele a soberania. Moço simples, dá a entender a Bíblia que ele era moço simples. E diz que ele servido, e tinha outra, hein? Um jovem, esse moço, para servir o rei. Se no dia que ele fosse entregar, aliás, que ele fosse experimentar ou apresentar o rei, que não era toda hora, na hora que ele ia apresentar o rei, que o rei chamasse, se ele chegasse triste, ou algum sentimento ao contrário, aqui ó, ele morria. Sabia que era assim? Tinha regra, norma. E Deus fez esse moço Neemias ser copeiro. Deus fez. Irmão, Deus quer fazer comigo, contigo, com você, com nós. Cada um Deus chama individual. Mas só que tem o seguinte: aceita o propósito de Deus, aproveita a oportunidade de Deus, e nunca esqueça dos bons lugares, dos bons momentos da tua vida. E nunca esqueça que as coisas grandes afastam o homem da presença de Deus. Mas Deus quer colocar ele grande em todos os lugares da face da terra, através da minha e da tua vida. Grava uma coisa, estou terminando. Mas diz a Bíblia que sabe o que aconteceu? Esse moço ficou no império. Resumindo, lá na frente, deixa eu ver aqui, lá mais adiante, no capítulo 1, vamos entrar. Palavra de Neemias, filho de Acalia, no mês de Quisleu, nomeado em novembro e dezembro. Diz a Bíblia que estando eu na fortaleza, servindo o imperador de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com algum de Judá, e lhe perguntei pelo judeu que tinha escapado ao exílio, acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão em grande desprezo,
ele se encontra em grande aflição, ó próprio. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas a fogo. Sabe a preocupação? Sabe a atitude de Neemias? A grandeza, a soberania, a prosperidade não estava no coração dele. O centro da vida dele era Deus, era fazer a vontade de Deus, era lutar para que Deus restaurasse o povo dele, alguém da família dele, os seus súditos, os seus descendentes. E o cabra era grande. Ele podia tudo dizer assim: imagina, rapaz, onde eu cheguei. Como muitos dizem hoje, tem alguns que fazem aí umas faculdades aí no nosso, infelizmente no mundo religioso, umas faculdades teológicas. Os indivíduos se colocam tão grande que diz assim, tem alguns deles que falam cada coisa, que se eles for pregar e não ter o tempo oportuno para ele pregar tudo aquilo que ele estudou, eu não vou nem pregar. De tanto orgulho, um indivíduo grande. Mas só que Deus era muito mais maior na vida de Neemias. E as coisas de Deus eram o centro na vida de Neemias. A prioridade que ele dava a Deus era superior a todas as coisas na vida dele e de volta da vida dele. Quando ele estava nesse império, servindo esse rei, diz que de vez em quando aí chegou esse moço que era irmão dele. Quando chegou até ele, ele falou: como que está, meus irmãos? Como que está a cidade de Jerusalém? Eu vejo, irmão, Neemias com um sonho dentro dele. E o sonho e o desejo de Neemias era espiritual. Era um sonho que Deus aprovava. E ele era fraco. Você quer ver a fraqueza de Neemias? Sabia disso? Deixa eu te contar. O rei está com um copo de vinho, mas Deus permitiu fazer o quê? O rei ia tomar o seu vinho. Quando o rei ia tomar o vinho dele, Neemias primeiro bebia. Entendeu? Ele bebia vinho. Ele bebia todas as bebidas que ele era copeiro. Entendeu? Ele era copeiro, toda a bebida que o rei ia beber, seja cachaça, seja o que for, ele experimentava. Entendeu? Mas só que Deus era o centro da vida dele. Ele fazia o que Paulo falou: não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ele era copeiro. Tem pessoa que não prega isso, mas sabe por que é isso aí? Porque Deus era o centro da vida dele, irmão. Irmão, quando Deus é o centro da vida do indivíduo, ele desce, ele cai, ele vai lá no chão, mas ele não fica prostrado, e o propósito de Deus não sai do coração dele. Não sai. E Neemias não saía. Chegou os irmãos dele, irmã Márcia? Como que está, meus irmãos? E o muro de Jerusalém? Ih, rapaz, está em miséria, está em lamento. Olha, o irmão dele trouxe uma mensagem assim para ele, irmão, que era dele olhar assim e falar: sabe uma coisa? Até mais, já era, deixa para lá, eu estou bem aqui, eu morro servindo a Deus. Mas diz a Bíblia que não, irmão. Eu vou terminar agora, deixa outro dia outros assuntos. Mas diz a Bíblia que não. Quando eu ouvi essas coisas, quando eu ouvi essas palavras, primeira coisa, assentei-me. Quando eu vi isso aí, que meus irmãos estavam em derrota, a minha descendência, tudo que era meu estava destruído, primeiro passo eu sentei. Diz a Bíblia que ele sentou. Eu sentei. Sabe o que fala de sentar? Tirar tempo para Deus. Deus nos ensina essa lição. Há momento da nossa vida que quando nós estamos diante dele, que o centro é ele, nossa vida, há momento que nós temos que sentar. Quer dizer, tirar tempo para ele, ficar quieto, parar. Deixa ele agir, deixa ele resolver, deixa ele contornar as coisas. Ele é o dono do tempo. Você sabia que tem hora e tem momento da nossa vida que o tempo dá a resposta para nós? Você sabia? Tem hora que nós guerreamos contra as coisas e faz isso e faz aquilo, mas tem momento da nossa vida que sabe o que acontece? Nós temos que parar, sentar e deixar o tempo, dar tempo ao tempo, porque Deus trabalha através do tempo. Primeira coisa, sentei. Deixa o tempo trabalhar, deixa o tempo agir. Diz a Bíblia que quando ela sentou, segundo passo, sabe o que veio? Estou resumindo. Segundo passo, primeiro ponto, eu sentei. Depois, chorei. Diz que produziu, irmão, lágrima dentro dele. Porque ele chegou diante de Deus e deu tempo para Deus, parou ali e falou: Deus, olha o sonho meu, olha meu projeto, olha meu desejo. Sentado ali quieto, irmão, sem saber o que faria. Aí diz que ele começou a abrir a boca do mundo e chorar. Quando eu e você dá tempo, o próprio tempo através de Deus produz dentro de nós sentimento. Sabe o que fala choro? Sentimento. Você sabia que nós temos que pedir a todo momento para Deus isso aí? A pessoa que já não tem mais sentimento, pastor, parei, espera um pouquinho. Nós muitas das vezes não deixamos o sentimento entrar em nosso coração, o sentimento espiritual. Sabe o que diz? Chega diante de circunstância, não chora mais. Não tem mais lágrima para chorar. Quantas pessoas seco?
Não tem mais lágrima mais para chorar. Não tira tempo diante de Deus. Não tira tempo diante de você mesmo. Fala de sentimento. Chorei. Oxe, chora, minha filha. Tem como eu chorar se eu não sentir alguma coisa? Tem como tu chorar se tu não sentir alguma coisa? Nunca. Tem como? Tem como, pastor, se eu chorar se não sentir alguma coisa? Jesus, está acontecendo isso, dá aquela dor, aquele sentimento, eu desabo a chorar. Irmão, está na hora de eu e tu buscar de Deus. Deus, eu não aceito o seu indivíduo seco. Restaura da minha vida as lágrimas para me chorar. E esse choro tem que ter propósito e objetivo, é teu e Deus. Mas pede para Deus, restaura minhas lágrimas para me chorar, para me derramar lágrimas diante do Senhor. Ramanto e andar e arabassurianda. Aí ele diz, quando ouvi essas palavras, sentei e me chorei. Aí terceiro passo, não dá tempo, eu parei agora, lamentei. Grava uma coisa, não era murmuração. Lamento não é murmuração. E Deus ouve lamento. Murmuração, rapaz, eu estou embirrado, pastor só ouvir eu. E eu estou desgostoso com isso, não sei o que, eu vou sair dessa igreja. E eu estou cansado, minha mulher, estou cansado disso, estou cansado daquilo. E uma murmuração, lamento, não. Oh Deus, o Senhor tem promessa. Olha a situação dos meus. Está tão derrubado, destruído. E o Senhor amou, com um amor tão glorioso. Olha eu, meu Senhor, diante de um lugar que não tem condição para fazer. Mas o Senhor pode. E lamentando diante de Deus, irmão, nem me abriu a boca a lamentar. Aí diz a Bíblia que eu terminei agora. Quando ouvi essas palavras, sentei, me chorei, lamentei por alguns dias. Sabe o que significa alguns dias? Ele não orou hoje, não tirou tempo para Deus amanhã, buscou sentimento agora e Deus deu 2 dias atrás, não. Foi muitos dias desta forma, clamando a Deus, se humilhando diante de Deus, alguns dias, que ele nem citou quantos dias foi. Foi muitos dias. Irmão, Deus não trabalha no meu tempo e no teu tempo. Busca Deus a chorar diante dele, a derramar lágrimas diante dele. Busca Deus o sentimento que eu e tu às vezes perdeu, que já não tem mais, que não chora mais, porque Deus quer devolver. Deus quer dar de volta para nossas vidas. E ele disse alguns dias, não foi 1 nem 2 não. O que é de muito de nós, eu falo eu. Clamo uma coisa para Deus hoje e quero que Deus me dá um tonte. Não tiro mais tempo para Deus. As coisas têm que ser do meu jeito. Irmão, eu e tu é eterno. Tu não vive hoje, vai morrer amanhã não. E se tu morrer, Deus faz tu voltar e viver até a hora dele. Deus dá tempo por tempo. E a hora dele ninguém pode impedir. Diz que alguns dias, isso fala de muitos dias. E eu parei agora, era muito mais, mas eu parei agora. Muitos dias ele teve orando, jejuando, lamentando e chorando diante de Deus. Não foi 1 nem 2 dias não. Sabe para quê? Para que Deus travasse os seus dele, para que Deus quebrasse, irmão, um edito que Sanbalate, pastor e Tobias e Gesem tinha publicado através do imperador de mentira, de fofoca, de derrota espiritual. Mas ele tirou muitos dias diante de Deus. Resumindo, sabe o que Deus fez? Quebrou as cadeias de Sanbalate, rebentou as encrencas de Tobias e jogou por terra Gesem com tudo que é dele. Mas que Deus fez cumprir o que ele tinha vontade de cumprir? Deus fez. Terminei agora. E graças a Deus por tu ter ouvido. Amém? Posso fazer oração? Fique em pé. Primeira coisa, rapidinho. Tem alguém essa noite que quer que Jesus quebre as cadeias da tua vida, que está preso, escravizado, destruído? Vem aqui na frente para aceitar Jesus. E Jesus vai mudar a tua vida. Tem alguém para Jesus essa noite? Está preso, quebrado, destruído, arrebentado, tudo que você faz não dá certo. Tristeza no coração, você não sabe todo de onde vem. Aborrecimento, revolta, desgosto, aquele sentimento tão desgostoso. Vem à frente. Jesus vai quebrar. O Sanbalate, o Tobias luta contra a vida, mas Jesus quer mudar. Tem alguém para Jesus? Quer vir à frente? 1, 2, 3. Jesus é maravilhoso e ele quer quebrar e quer repreender Tobias, Sanbalate com tudo que é dele. Tem alguém para Jesus? Que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? E quer que Jesus mude a sua vida? Quer que Jesus faz produzir dentro de você o que nunca teve, que é choro, que é lágrima? Tempo para ele? Não tem? Então, tem alguém também entre irmãos? Não vou orar para os irmãos. Pastor, ora. Mas curva a cabeça rapidinho. Em nome de Jesus. E peça para o Senhor, Jesus me dá sentimento. Jesus me dê lágrima.
Jesus, eu preciso preocupar pelos meus. Você sabe por que às vezes Jesus permite coisas nas nossas vidas que nós não entendemos? É para que nós busquemos Ele por alguém, por alguma coisa que agrada a Ele. Jesus provoca cada coisa na nossa vida que às vezes nós não entendemos. Pergunta para Ele a partir de hoje: Jesus, não para quê, mas faça eu entender, Jesus, qual é a vontade do Senhor, o propósito do Senhor nesse negócio que eu estou passando, para a tua glória. E Ele vai falar dentro da tua mente e teu coração. Pastor vai orar, toma. Amém. Graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, eterno e soberano, diante desta palavra expressada, Senhor, da Tua parte aos nossos corações, nos vem esta preocupação, Senhor. Verdadeiramente os sentimentos pelos nossos próximos, pelas almas, parece que está cada dia sumindo, menor em nossas vidas. Já não conseguimos mais sentir, ó Deus eterno, a compaixão pelos nossos parentes que estão desviados e afastados. Parece que não temos tempo mais para orarmos e intercedermos e clamarmos e lamentarmos as suas situações diante da vida em que estão vivendo, porque a nossa vida está segura e está tudo bem. Senhor meu Deus, precisamos sair deste comodismo. Nós precisamos sentir compaixão pelas almas, assim como o nosso mestre amado Jesus sentia. Assim, quando Jesus olhou para Jerusalém em lágrimas, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não aceitastes. E Jesus lamentou sobre Jerusalém, porque não o receberam como Senhor e como Salvador. Que nós venhamos ter o mesmo sentimento, ó Pai, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas que moram conosco na cidade de Boituva, no estado de São Paulo, no nosso Brasil, neste mundo tão perdido, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus eterno, voltarmos verdadeiramente a sentirmos a Tua graça, a sentirmos aquele amor que Tu sentes pelas almas. Em nome de Jesus, agora leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Sendo a Tua vontade, nos conceda uma semana abençoada, Senhor. Aonde quer que estejamos, que o Senhor esteja conosco e que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. No eterno e sublime nome de Jesus, assim nós oramos e nós Te agradecemos. Cada bênção proferida para a tua vida e você concordar, você vai dizer assim: seja bem alto e bem forte. E que o Senhor vos conceda